algumas décadas surgiu um estudo muito interessante no campo da psicologia. Interessante não só porque ele foi feito com uma sofisticada pesquisa, que nós não vamos aqui entrar em detalhes na pesquisa, mas nas conclusões, naquilo que esse estudo mostra, naquilo que ele comunica, e atendendo a vários pedidos, nós vamos falar sobre espiral dinâmica. Espiral dinâmica é um modelo gravesiano. Por quê? Porque foi desenvolvido por um psicólogo americano chamado Clare Graves. Clare Graves, ele fez um estudo muito interessante, e esse estudo ele é de extrema importância para todos nós que somos coaches, terapeutas, hipnoterapeutas, todos nós que fazemos treinamentos, lidamos com pessoas. Porque, de uma maneira geral, o que muitas pessoas fazem é desenvolver um método de trabalho, uma abordagem, uma forma de trabalhar com seus clientes, com seus alunos, com seus treinandos. E eles são muito confortáveis naquilo que eles fazem, eles gostam de fazer aquilo, eles se sentem muito bem. Só que, na verdade, as pessoas elas são profundamente diferentes. Se você faz coaching sempre do mesmo jeito com as pessoas, se você faz treinamentos sempre do mesmo jeito com as pessoas, se você atende clientes ou faz hipnoterapia, ou terapia, ou programação neurolinguística, sempre do mesmo jeito com as pessoas, você vai ter um número de pessoas que vai gostar muito daquilo que você faz, que são aquelas pessoas que se identificam com você, e um grande número de pessoas que não vai ter talvez o aproveitamento que poderia ter, justamente porque você tem um estilo muito diferente como eles são, do que eles pensam, da forma como eles pensam. Você comunica coisas na sua forma de agir, de trabalhar, que é bem diferente daquilo que as pessoas são. Não se trata aqui de deixar de ser você para agradar os outros. Se trata de falar uma língua e de se entender um sistema específico onde aquela pessoa funciona predominantemente. Porque se você juntar a sua ferramenta, o seu treinamento, suas técnicas terapêuticas, suas técnicas de programação neurolinguística, de coaching, e adaptar a esse conhecimento específico de cada um desses grupos, quando você identifica isso nas pessoas, você aí sim vai ter um resultado estrondoso, vai ter um resultado fantástico, porque é como se você fosse na Alemanha e falasse alemão, é como se você fosse na França e falasse francês, ou pelo menos um pouco de francês para poder comprar as coisas que você precisa. Então esse é um estudo fantástico e para mim, enquanto psicólogo, terapeuta, coach, programador neurolinguístico, tudo isso que eu faço, foi uma das coisas que mais me impactou positivamente, não só na minha vida profissional, mas sobretudo na minha vida pessoal também, porque quando eu comecei a compreender um pouco mais a importância da espiral dinâmica e por que isso é uma coisa importante, isso mudou completamente meu jeito de ser, meu jeito de olhar para o mundo, meu jeito de olhar para as pessoas. E eu venho recebendo vários pedidos de pessoas para falar um pouco aqui no canal aberto a respeito disso. Eu tenho inclusive um curso, um produto fechado sobre isso, com muitos detalhes, com uma série de coisas que não é o que nós temos aqui. Nós aqui vamos mostrar de uma maneira geral o que é a espiral dinâmica, dar uma ideia. Eu tenho certeza que vai ser muito mais profundo que muitos dos cursos que existem por aí, que muitas vezes só dão uma pouca pincelada a respeito disso, não explicam os detalhes, aquilo que realmente está por trás, aquilo que importa, as bases. Nós vamos tentar explicar isso um pouco aqui e dar essa introdução a esse assunto que é de extrema importância para todo mundo. E ao mesmo tempo em que você vai aprendendo em cada vídeo um pouco sobre essa história, esse estudo, as cores da espiral dinâmica, né? Porque na verdade esses grupos que foram identificados, as pessoas que recentemente trabalham com isso acabaram criando cores específicas, identificando, relacionando grupos com cores para ficar mais fácil você poder lembrar tal cor representa tal coisa e tal, mas isso não tem nada a ver com cromoterapia, não tem nada a ver com o significado psicológico das cores, absolutamente nada a ver com isso. Então, essa é uma pesquisa sofisticadíssima, existem vários livros, inclusive em português, disponíveis sobre esse assunto, para que todo mundo possa aprofundar
aqui esses detalhes. Nós não vamos entrar na pesquisa sofisticada que embasa esse modelo, porque existem muitas teorias psicológicas ou modelos psicológicos, vamos dizer assim. Mas a espiral dinâmica é uma daquelas coisas que é um modelo com base numa sofisticada pesquisa feita com inúmeras ferramentas e instrumentos da psicologia experimental que apoia, que suporta, que sustenta esse tipo de assunto. Dr. Clare Graves viveu nos Estados Unidos, se não me engano em Nova York, ou no estado de Nova York, e ele era professor de psicologia e ele não foi para a Segunda Guerra Mundial porque ele tinha os pés chatos, né? Interessante isso, né? E ele acabou ficando na universidade, ministrando um curso de formação em psicologia, e nessa formação em psicologia ele ensinava as escolas psicológicas. Eu sei porque eu já passei por isso enquanto psicólogo, onde você, durante 2 anos, você aprende todas as escolas da psicologia, as primeiras, Wundt, William James, aí vai vindo a Gestalt, a psicanálise freudiana, a psicologia existencialista, e eu entendo exatamente isso porque cada escola psicológica que era apresentada, nós tínhamos uma aula a respeito disso, né, e é exatamente isso que aconteceu lá com Clare Graves. A gente falava, uau, que legal, que insight desse psicólogo, desse terapeuta, nossa, como isso é muito interessante. E quando você jurava que aquilo ali era a resposta para todas as perguntas sobre como funcionava o ser humano, sobre como as pessoas funcionavam, vinha uma outra escola psicológica, muitas vezes com conceitos diametralmente opostos àqueles primeiros, e que inclusive muitas vezes abertamente contestava aquelas outras escolas psicológicas anteriores. E no final eu me lembro também de ficar muito mais confuso do que aprender propriamente dito, porque é um monte de verdades, ou seja, a última vez que alguém contou aí tem mais de 100 escolas psicológicas, muito mais do que 100 escolas. Atualmente então deve ter centenas de escolas psicológicas, todas brigando entre si para tentar vender o seu peixe e dizer nós sabemos como o ser humano funciona. Né? Tem algumas escolas, não necessariamente científicas ou com grandes estudos que apoiam e respaldam seus pressupostos, que inclusive ridicularizam pessoas que vão buscar outras formas de terapia. Eu lembro de ouvir desses expoentes, você não vai no cara que corta o cabelo, não bate um papo, não é agradável. Então, quando você procura outra linha psicológica, é isso que acontece, você está lá batendo um papo, e é bom, é agradável, mas não é terapia, não gera a mudança necessária. E na verdade, quando você estuda essa e algumas outras escolas psicológicas, você vê que é coisa muito mais modelo do que respaldo científico. Aliás, tem muitas escolas psicológicas que ainda são muito badaladas e muito famosas hoje em dia, que foram desenvolvidas, os pressupostos principais há muito mais de 100 anos atrás, há quase 200 anos atrás, 150 anos atrás, alguma coisa assim. E tudo que se descobriu na psicologia, no estudo do cérebro, do sistema nervoso, contradiz dramaticamente o que essas famosas escolas aí badaladas na mídia, que todo mundo enche porque eu estou fazendo tal linha psicológica, não tem tanta base científica assim. O que acontece é que muitas pessoas foram para as academias e começaram a escrever artigos e a relacionar aquilo com uma filosofia, com um estudo clínico, com alguma coisa assim, e tentou-se fazer dessas escolas alguma coisa científica assim. Mas quando você para analisar mesmo as bases, os pressupostos, você vê que é um modelo que o cara lá pensou há 100 e tantos anos atrás, e muitas vezes não tem um respaldo científico, o que não acontece com a espiral dinâmica. Porque o Dr. Clare Graves ele ficou interessado em saber o que é uma pessoa psicologicamente saudável. Ele começou a ficar curioso com isso, né, de ensinar um monte de verdades e não chegar a lugar nenhum. E lá nos Estados Unidos eles têm um hábito que é fazer o turn paper. Isso é o seguinte, quando um semestre vai começar na faculdade, um professor de praxe, ele dá um tema de um trabalho que deve ser desenvolvido ao longo daquele semestre, para que no final do semestre a pessoa entregue aquele trabalho, ou até o final do semestre a pessoa entregue aquele trabalho tem um peso muito grande, eles chamam de turn paper, né, como se fosse uma pequena dissertação, né, a respeito de alguma coisa. Então ele começou a perguntar para os seus alunos o que é um adulto psicologicamente saudável, o que é um ser humano psicologicamente saudável, o que significa isso.
né? Então ele começou a se perguntar o que isso significa e durante mais de 30 anos ele recebeu respostas desse questionário sobre o que isso poderia significar. E se perguntou, o que é isso? O que isso significa? O resultado dessa pesquisa toda fez com que o Dr. Clare Graves desenvolvesse um modelo que ele chamou de espiral do desenvolvimento, ou como ele disse, um modelo emergêntico cíclico de hélice dupla do desenvolvimento de sistemas biopsicossociais adultos. E toda vez que ele dizia esse nome, as pessoas riam nas palestras, eu já ouvi palestras dele onde todo mundo ria, mas ele dizia, desculpe, eu não posso usar outro nome em relação a isso. Mas vamos entender o que isso significa. Então vamos lá. Primeiro, um modelo emergente. Isso significa que nós estamos lidando com alguma coisa que vai emergindo na vida da pessoa. Ou seja, é algo que você vai vivendo, vão acontecendo coisas no mundo ao seu redor e você reage a esse mundo com uma estrutura neuropsicológica. Isso é muito importante para nós que somos da programação neurolinguística, da psicologia, do coaching, porque não é só um modelo psicológico, porque ele fez várias pesquisas, inclusive com dados científicos, que vão mostrando que nós usamos neurologicamente outras partes do cérebro e funcionamos neurologicamente de outra forma dependendo do momento em que nós estamos vivendo. Isso vai emergindo na vida da pessoa. É cíclico, né, porque na verdade algumas pessoas vivem momentos, voltando lá na pesquisa do Dr. Clare Graves, algumas pessoas que foram definidas como psicologicamente saudáveis, ele foi coletando informações e tal de inúmeras pessoas, um número enorme de pessoas, e metade das pessoas acreditava que uma pessoa equilibrada e psicologicamente saudável era aquela que pensava em si, era voltada para si, para as suas próprias questões pessoais, para o seu mundo interno, para o eu. E porque era voltada para si, para o eu, essa pessoa se tornava uma pessoa psicologicamente saudável. A outra metade disse exatamente o oposto. Que uma pessoa psicologicamente saudável era aquela que se preocupava com o outro, com as outras pessoas, que era voltado para o outro ou para o grupo, para alguma coisa assim. Então ele foi se dando conta que nós alternamos nessa coisa que vai emergindo em nossas vidas, momentos onde nós estamos mais voltados para nós e momento onde nós estamos mais voltados para o outro de uma maneira geral. Por isso é cíclico. Hélice dupla é justamente a história que eu falei, que para cada condição de vida que a pessoa enfrenta, existe uma estrutura neuropsicológica de resposta adequada. Na verdade, o que basicamente o Dr. Clare Graves identificou, e por isso a espiral dinâmica, por isso das cores, porque depois Chris Cohen e Don Beck, que foram as pessoas que deram continuidade ao trabalho do Dr. Clare Graves, ele já estava doente, o trabalho dele era elegante, bacana, mas ninguém conhecia, era obscuro, era uma coisa obscura, até que Chris Cohen e Don Beck foram lá resgatar esse trabalho do Dr. Clare Graves e trazer para o mundo. Hoje é algo famoso, conhecido no mundo inteiro, né, na verdade, e ele vai, eles em vez de ficar com esse nome, modelo emergente, ciclo de hélice dupla e tal, de modelos biopsicossociais de adultos psicologicamente saudáveis, eles chamam de espiral dinâmica, porque eles acharam que era um nome mais interessante, porque na verdade vai mostrando uma espiral, um processo contínuo, é como se fosse uma espiral que é cíclico, vai girando, e no que você vai girando, a coisa vai emergindo, evoluindo, né? Um momento você está mais voltado para si, um momento você está mais voltado para o outro, vão acontecendo coisas por fora que vão mexendo com você por dentro e você responde com uma estrutura neuropsicológica. Por isso é de hélice dupla. Porque você responde com uma estrutura neuropsicológica. Existe uma parte neurológica e psicológica de sistemas biopsicossociais. Isso significa o quê? Que na medida em que você responde com essa estrutura neuropsicológica, isso afeta você biologicamente, o seu corpo, o funcionamento cerebral, fisiológico, corporal, afeta você psicologicamente, emocionalmente, seus valores, a forma como você se relaciona, inclusive com quem você vai procurar se relacionar ou evitar de se relacionar socialmente também.
Chris Cohen e Don Beck, inclusive, vão fazer uma correlação desse estudo com os memes. O meme, ele não veio, o conceito de meme vem da memética. Na verdade, não veio especificamente desse trabalho, mas eles vão correlacionar com um meme. O que é um meme? Meme como se fosse um arquivo fechado contendo instruções. Sabe quando você recebe um arquivo pela internet zipado e quando você clica lá no zip, naquilo que está comprimido, aquilo expande e de repente faz um download de um programa inteiro que às vezes reconfigura todo o seu computador com um arquivozinho que vem fechado, no que você clica nele, ele expande, abre, ele libera e reorganiza o conteúdo instalado na mente humana, reorganizando o pensamento, assim como os sistemas de decisão da pessoa de acordo com suas características, do meme aberto, né, no caso, modelando as prioridades básicas da vida, levando à manifestação de decisões e de comportamentos. Então, na verdade, acontecem coisas diversas e no que essas coisas acontecem, você reage com uma estrutura neuropsicológica. E essa mudança, vamos dizer assim, é como se fosse um desses arquivos que você recebe, clica nele, ele abre e reorganiza tudo. Tal qual você muitas vezes pega um computador sem programa nenhum, instala lá o Office ou sei lá o que você quiser e aquilo vai lá e reconfigura toda a sua máquina, todo o seu hardware inclusive, passa a funcionar completamente diferente por causa daquela configuração que você fez. Inclusive a qualidade do funcionamento da máquina pode ser comprometida dependendo se você abre a coisa certa ou você abre a coisa errada. Então é uma analogia bem interessante aí para esse processo. E o que são essas condições de vida? Vamos lembrar que na hélice dupla, né, você tem condições de vida acontecendo que fazem você reagir com uma estrutura neuropsicológica. Como vocês podem ver nesse gráfico, você tem como condições de vida vários fatores, que são as coisas externas que acontecem. Na verdade, inclusive, o Galway, que fundou o coaching, né, pelo menos o coaching formal, como se conhece da forma mais clássica, ele fala do jogo externo e do jogo interno, né? Ou seja, condições externas vão provocar uma resposta interna. E aí você tem, por exemplo, as condições de vida. Que compõe essas condições de vida? Você tem o tempo histórico, o tempo em que você está vivendo, o momento onde você está vivendo. Existem países hoje que estão numa guerra há décadas, há anos. Então o país foi todo dizimado, isso mexeu nesse tempo histórico. As condições sociais mudaram, existem países que toda a infraestrutura foi comprometida por conta de guerras que estão acontecendo indefinidamente naquele espaço geográfico e circunstâncias econômicas. Aqui mesmo no Brasil, né, no período em que eu estou gravando aqui esse vídeo, nós ainda estamos sofrendo por alguns anos uma série de coisas nesse tempo histórico que mexeram em circunstâncias econômicas, que afetaram as condições sociais no espaço geográfico do Brasil. E isso faz com que as pessoas reajam a essas coisas. Não quer dizer que todas as condições de vida, ruins ou boas, vão facilitar isso ou aquilo. Depende, às vezes uma bobaginha para algumas pessoas é extremamente dramático e importante para outras pessoas e tem um impacto muito negativo em algumas pessoas. Então cada um vai reagir diferente a esse tipo de coisa de uma maneira geral. E uma coisa que é importante é que você vai reagindo com uma estrutura neuropsicológica e, como nós podemos ver, você não reage com uma coisa só, porque você vai ver que existe um grupo predominante, que aqui no nosso estudo vai ser representado por cores como roxo, vermelho, azul, verde, amarelo, turquesa. Na verdade, quando a gente fala do indivíduo turquesa, do indivíduo laranja, não quer dizer que ele é só laranja, né? Porque, como vocês podem ver, tudo está dentro de nós. Está tudo dentro da gente, está tudo dentro de nós. Todas essas coisas estão dentro de nós. Como vocês podem ver especificamente nesse gráfico, você tem muitas vezes um meme predominante, uma cor predominante, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo você tem outras predominantes. Às vezes você tem muito de uma coisa, como nesse caso aqui, onde você tem muito vermelho, né, que vocês vão ver depois o que é isso, e menos das outras cores,
E em outros casos você tem, por exemplo, mais do verde na outra história ali, mas ao mesmo tempo você tem em seguida um vermelho bem forte também, né? Então é difícil você dizer que o indivíduo é verde, né? Ele é verde e vermelho, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né? Então existe toda uma série de configurações aí diversas para você se perguntar o que é isso. Eu vou estar inclusive disponibilizando no meu canal, na minha página, andrepersiacoach.com, lá na parte onde eu tenho os artigos, eu vou colocar o teste da espiral dinâmica para que vocês possam completar e identificar o que é predominante em você. Então entre lá, eu vou colocar aqui na caixa de informações aqui embaixo, mas é andrepersiacoach.com, e você entra lá e você vai procurar a parte onde eu tenho o blog, os artigos, e você vai ver teste da espiral. Então você entra lá, um questionário que você vai preenchendo e tem toda uma pontuação que você vai fazer. Eu recomendo inclusive que você pare o vídeo nesse ponto aqui e antes que eu apresente cada grupo, que você responda primeiro para você não ser influenciado depois na hora de você responder. Então eu sugiro que, como você está vendo, você vai ter tempo, a hora que você quiser você pode assistir, isso está disponível aqui, que você pare o vídeo agora, vá lá no andrepersiacoach.com, procure lá entre os artigos o teste da espiral, responda, descubra quais são as cores predominantes mais fortes em você, né? E depois você volte, que nós vamos apresentar cada uma desses grupos, porque na verdade diante dessas condições de vida você reage com uma estrutura neuropsicológica e essa reação neuropsicológica faz com que você tenha características predominantes, que são essas cores representadas por cores. Isso significa que a partir daquele momento em que você reage com aquela estrutura psicológica, neuropsicológica, te coloca funcionando de uma maneira específica. E aí é que entra aquilo que eu falei lá no início para vocês, que nós, coaches, terapeutas, hipnoterapeutas, nós precisamos ter muito cuidado ao trabalhar com as pessoas, porque vocês vão ver que esses sistemas são bem distintos uns dos outros, e se você trabalhar do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira com todo mundo, você vai agradar apenas algumas pessoas, e vai deixar de agradar uma série de outras pessoas que poderiam ser abarcadas aí pelo processo. Se você entender qual é o grupo ao qual eles pertencem ou os memes predominantes naquela pessoa, você vai fazer a mesma coisa, ou não, mas você vai colocar numa estrutura um pouco diferente que vai ser mais bem-vinda por aquela pessoa, para que ela possa trabalhar com você. Lembrando nesse slide que hoje essas pessoas que popularizaram esse estudo, que na data em que eu gravo esse vídeo elas estão não só vivas, mas trabalhando e desenvolvendo isso com grande sucesso, Chris Cohen e Don Beck, e essas características estão presentes, né? Cada uma dessas cores elas estão presentes na história da humanidade, ou seja, quando você estuda história, vocês vão ver que houve um período mais bege, um período mais roxo, um período mais vermelho, um período mais azul, um período mais verde, um período mais laranja, predominante na história da humanidade. Se você estuda uma criança recém-nascida, você vai ver que essa criança, ela também passa por todas essas fases no seu desenvolvimento até a vida adulta, onde alguma coisa vai predominar mais do que isso. E cada nível de desenvolvimento tem uma complexidade neurofisiológica, neuropsicológica. E na verdade, cada novo meme engloba e transcende o outro. Ele fica com tudo aquilo que tem a ver com o meme anterior e traz mais elementos para aquilo que vem por diante. Mas isso vai ficar muito mais simples agora, quando nós formos adiante. Então vamos iniciar agora o entendimento desses grupos, ou seja, lembrando, cada um desses grupos tem a ver com uma reação neuropsicológica.